nós temos, Senhor, de sair das nossas casas e de nos encontrarmos aqui na Tua casa. De estendermos, Senhor, as portas, Senhor, da Tua palavra aqui para muitos lares, Senhor, que nos acompanham nesse momento. Senhor, assim como nós teremos as boas-vindas nessa manhã, eu quero que o Senhor tenha as boas-vindas, Senhor, nessas casas. Que o Senhor visite, Senhor, a cada um de nós nessa manhã com a Tua palavra, com o Teu poder. Que o Senhor fale conosco, Senhor. Que o Senhor traga, Senhor, a transformação necessária nas nossas vidas. E que acima de tudo, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, sejam entregues a Ti, Senhor, porque Tu és merecedor. Nós agradecemos, Senhor, por essa manhã e pedimos que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados irmãos, Êxodo no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Todas as mães presentes e as que nos acompanham, que Deus as abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Êxodo 2, de 1 a 10. Todos que acharam, digam assim: amo a minha mãe. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Gravem no versículo 9, a parte que diz: eu te darei teu salário. Amém? Podem se sentar. Eu coloquei como título para essa breve mensagem, como o teu salário. Ontem nós passamos um dia maravilhoso lá em Orlando com alguns dos nossos obreiros e dedicamos o nosso sábado para estar na presença do Senhor, e realmente foi recompensador. Passamos um momento muito bom, e ao retornar chegamos, tinha um aniversário, cheguei em casa bastante tarde. E estava sentado no meu coração para falar alguma coisa sobre a vida de Batseba, hoje de manhã. Mas eu despertei de madrugada e o meu espírito, creio que foi o Espírito do Senhor que me conduziu a esse texto. Eu creio que Deus tem coisas novas para fazer no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Fui procurar um pouco de poesia também, porque eu sou da época em que os púlpitos não eram só ocupados com testemunhos, não eram só ocupados com louvores, com palavra, mas as pessoas vinham e falavam poesias na igreja. E era muito gostoso esse período. Eu acho que seria interessante se isso começasse a acontecer novamente. Mas eu fui ler algumas poesias a respeito de mãe hoje de manhã. E teve uma poesia que eu li, estava em inglês, e daí eu traduzi para o português. E no português ela não faz tanto sentido, não tem tanta rima. Mas é uma poesia, eu queria que vocês prestassem atenção. Diz assim: ser mãe é muito mais do que uma fase da vida. É um chamado de Deus que dura uma vida. Para esse chamado, Ele concede corações que amam profundamente, mãos que servem incansavelmente, e visão para ver a imagem dEle, aflorando na vida dos seus preciosos filhos, que foram confiados ao seu cuidado. Uma poesia muito bonita e que expressa praticamente o que foi falado hoje já pela irmã Marilim, pela irmã Camila, que essa semana realmente está premiada. Mas é uma bênção quando a gente pode falar e o coração está cheio realmente e tem algo de bom para se dizer a respeito da experiência que está se vivendo. O texto que nós lemos, gente, o quadro desse texto, ele se dá no momento em que o povo de Israel estava cativo no Egito. O povo não tinha a sua liberdade.
E apesar do duro trabalho no campo, eles também trabalhavam na fabricação de tijolos, com barro. Eles tinham umas longas jornadas de trabalho, tinham que pagar altos impostos. Ou seja, a mão de Faraó era pesada sobre o povo de Israel. E eles não tinham praticamente nenhuma paga, a não ser praticamente o seu pão diário. Eles trabalhavam praticamente para sobreviver. O que acontece é que o povo de Deus sempre teve Deus no seu meio. E ainda que esse peso fosse tão grande, o Senhor estava prosperando as suas vidas e também as suas famílias. Eles estavam crescendo em números, a ponto de brotar uma preocupação no coração de Faraó. Faraó começa a ver o crescimento numérico do povo, começa a ver o que Deus está fazendo no seu meio, e ele começa a ficar agitado. E essa preocupação foi tão grande, porque ele pensou que com o número eles poderiam até mesmo ultrapassar, e não somente deixar de ser cativos, mas virem a conquistar o Egito. Para prevenir isso, completamente dominado pelo inimigo, Faraó decreta que todos os recém-nascidos masculinos deveriam ser mortos. Pensem comigo, um homem com tanto poder começa a ter medo de um recém-nascido. E pelo fato de ter medo de uma criança, ele diz, olha, é melhor acabar com todos. Porque eu não sei, talvez um deles se levante um dia e venha tomar o meu próprio lugar. Mais uma vez, na história de Israel, nesse cenário da história de Israel, nós vemos um pano de fundo que é negro. E nesse momento, esse pano de fundo ainda por cima seria marcado com o sangue de inocentes. Esse sangue seria aspergido e talvez até lavasse esse cenário negro, e somente a cor vermelha nós poderíamos ver. Porque seria uma tragédia o que Faraó estava colocando no seu coração e determinando com que o seu povo fizesse. Todos os israelitas estavam sujeitos a essa ordem. Faraó havia ditado e eles não tinham como escapar dessa ordem. E dessa vez, eles não tinham uma outra alternativa. E começaram a clamar uma vez mais ao nosso Deus. O nosso Deus, ele é perfeito, ele age na hora certa. E quando o nosso Deus trabalha, ele usa caminhos que por tantas vezes nós desconhecemos. Porque ele não precisou mandar alguém para interceder diante do Faraó, mas as próprias parteiras do Faraó acharam que a ordem era muito dura. E elas começaram a agir contrário à lei que ele havia determinado. E quando as crianças nasciam, elas mesmas ajudavam com que as mães separassem esses meninos. A verdade é que Deus trabalha de caminhos que nós não entendemos. Como cativos, eles não podiam opinar a respeito de nada. Eles simplesmente tinham que aceitar as condições em que eles viviam e que eles estavam expostos. E deixar que o momento mais sublime, o momento mais precioso da vida de um casal, que é o momento em que nasce um filho, o momento em que a gente começa a ver a vida brotando. E eu passei isso por uma vez e não espero passar pela segunda, e eu digo para vocês que essa imagem é maravilhosa. Quando a gente vê a vida sendo brotada e o cuidado de Deus em formar a vida. O povo israelita estava dessa forma. Quando as crianças chegavam, eu creio que essas crianças iluminavam a casa de uma forma que a alegria era para todos. Não existia ultrassom naquele tempo. Então eu penso que a gestação era bastante complicada, porque não sabiam o que havia de vir. Não sabiam se era uma menina ou se era um menino. E tinha que esperar exatamente o dia do parto para saber qual que seria o destino dessa criança que estava sendo formada. Hoje em dia, com tantas coisas que nós temos ao nosso redor, com tantos exames, com tantas coisas que são possíveis, nada melhor do que nós termos a mão do nosso Deus sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, porque Ele sabe o que há de vir e Ele conhece a história desde o começo, porque foi Ele mesmo que escreveu. Não existiam ultrassom, não existiam exames, e as mulheres e os casais, na verdade, ficavam à vontade de Deus, esperando não pelo nascimento, mas pela vida ou pela morte. Porque se fosse uma menina sendo gerada, então era a vida que estava chegando em casa. Mas se fosse um menino que estava sendo gerado, o decreto da morte já havia sido lançado. Independente dos sintomas durante a gestação, se elas passavam ou não, por azia, por vômito, por inchaço nas pernas, por calor, por dor nas costas, por dor nas pernas, por dor em tudo, por tantos sintomas que passam durante a gestação. E os pais que estão aqui conhecem muito bem. Estava falando com um irmão há algum tempo atrás, ele falou, perguntei, qual que foi a tua melhor experiência na gestação? Ele falou, a melhor eu não sei, mas a pior,
foi ter que buscar sanduíche no McDonald's 5 horas da manhã. E ainda chegar no McDonald's, eles falaram, olha, agora é a hora do café da manhã, já não temos mais hambúrguer. E daí ele teve que comprar o biscoito com ovo e com queijo, e levou para casa, e a esposa olhou e falou, não é isso que eu quero. Nós já passamos por essa fase. E aqueles que não passaram, vocês são bem-vindos ao meu clube. Daqui uns dias vocês chegam lá. O Senhor, Ele faz as coisas na hora certa, no tempo determinado. Escutem bem, independente dos sintomas, a gestação e todos os partos que iriam acontecer eram de alto risco. Porque se fosse menino, estavam condenados. Então pensem a sensação de uma mãe nessa época, que já do momento em que concebeu e que começou a haver alguma mudança no seu corpo, já dizia, eu amo, eu tenho cuidado por você. Mas quando chegava perto de ter o filho, ela estava na incerteza de saber se tinha vida ou se tinha morte. Porque o homem estava determinando as coisas. Faraó tinha medo de uma criança indefesa. E esse medo fez com que a criança indefesa se tornasse seu maior inimigo. Então a melhor coisa era condenar à morte. Aparentemente, quando a gente lê essa história, parece que o autor é o próprio Satanás, gente. Porque é uma história cheia de tristeza. É uma história cheia de sangue. É uma história realmente muito triste no meio de um povo. E um povo que amava celebrar. Um povo que não existe outro igual em questão de festas. Parece que Satanás roubou a caneta da escrivania de Deus e falou, deixa eu escrever alguma coisa aí. Deixa eu tentar escrever o fim da história e o fim de uma forma trágica. Para que esse povo não aumente, para que esse povo não cresça mais. Deixa eu tentar fazer alguma coisa. Mas eu louvo ao meu Deus. Porque enquanto o inimigo está se levantando, o nosso Deus já estava em pé há muito tempo. Enquanto o inimigo está pensando, o nosso Deus já teve a resposta, porque Ele é a resposta. Então, por mais que o inimigo tente fazer as coisas e andar no seu caminho, o nosso Deus, Ele está preparando uma borracha para apagar a história, corrigir os erros e colocar tudo no seu lugar. E Ele é merecedor de honra e glória em todo o tempo. Todas as famílias de Israel, sem isenção, estavam expostas a esse decreto maldito. E assim também foi com Amrão e Joquedebe, os nomes dos pais de Moisés. Eles faziam parte desse cenário. E eu tenho certeza que se nós encontrássemos com eles um dia, eles teriam muitas histórias para nos contar a respeito do cativeiro. Mas aprove ao nosso Deus e ao Espírito Santo que na sua palavra ficasse registrado não somente esse quadro brutal, desumano, violento, escuro do coração de um homem como era o faraó, mas o nosso Deus continua sendo Deus. E o final da história nós vemos a ação completa, ainda que a gente não tenha visto o seu nome durante os versículos que nós lemos. O nosso Deus por tantas vezes está no meio de tudo, mas Ele não aparece. Ele não perde o controle porque é Ele quem tem o comando. Esse é o nosso Deus. Ele continua sendo Deus ainda hoje. Ele tem domínio em meio às trevas porque Ele é a própria luz. Então não importa o momento, não importa a situação, Deus visita, e ainda hoje Ele visita as nossas vidas, como visitou a vida desse casal. E trouxe para eles um presente chamado Moisés, aquele que foi tirado das águas. Deus chega com o melhor para o seio dessa família. E de toda essa história, um dos pontos que mais me fascina é o fato de que Joquedebe escondeu esse menino por 3 meses. A Bíblia fala que esse menino era formoso. E como que a gente esconde aquilo que é bonito? Como? Como que a gente faz para separar o melhor que Deus nos deu e dizer assim, olha, ninguém pode ver o que eu tenho nas minhas mãos. Se nós olharmos as páginas da internet, tem milhões de fotos dos seus filhos, dos nossos filhos, porque nós queremos mostrar o melhor que Deus nos deu. Então pensem vocês se as vizinhas não vieram bater na porta depois e perguntar, cadê? Você não estava grávida? O que aconteceu? Onde que está? Cadê a criança? Mas ela tinha que esconder o melhor que já estava nas suas mãos. Eu leio esse texto e eu vejo que, sem dúvida nenhuma, durante esses 3 meses, Moisés chorou. E quem que nunca teve um filho que não chorou? Nós todos aprendemos a chorar sem nunca termos tido aula. É a primeira coisa que a gente aprende. E quando a gente às vezes aprende de uma forma até ruim. Eu fui esperto que nasci chorando. Mas teve muitos que não nasceram chorando e já levaram o primeiro tapa.
para dar um grito dizendo, estou vivo, e começaram a chorar e não pararam mais na sua vida. A verdade é que nós nascemos e é de uma forma bastante drástica, deixa eu dizer que é bastante assustadora quando nós chegamos. Porque nós olhamos para pessoas que não conhecemos, somos entregues na mão de alguém que a gente nunca viu e não sabe o que é, tudo é novo, é uma experiência nova, e o pior de tudo é quando a gente sai levando tapa sem saber por quê. Mas ele chorou sim, sem dúvida nenhuma. Mas ele teve uma mãe que o consolava. E ninguém melhor do que uma mãe para escutar o choro de um filho e dizer, filho, vem para o seio da mãe que aqui você tem calor. Sem dúvida, durante esses 3 meses, Moisés precisou ser banhado. Mas ali estava sua mãe para dar banho nesse menino escondido. O melhor tinha que ser preparado, tinha que ser colocado de lado. O melhor que Deus tinha dado tinha que ser guardado, e eu louvo a Deus por essa palavra, porque ainda que estava escondido para os outros, mas era real para ela, e ela tinha nos seus braços. Eu penso que existiram momentos de alegria dentro dessa casa, que nós nunca vamos saber. Sem dúvida nenhuma, durante esses 3 meses, Moisés precisou de roupas limpas. Nada melhor do que a mãe para preparar a roupa que o filho precisa. E ali estava ela para servir esse menino, para cuidar desse menino. Sem dúvida nenhuma, durante esses 3 meses, Moisés começou a se relacionar com a mãe, e ver o rosto do pai, ver a irmã, ver o ambiente que vivia, e tentou se expressar de alguma forma. Estava entrando pela igreja, cheguei perto da Milena, e quando eu cheguei pertinho dela, ela estava tentando balbuciar alguma coisa e só saía um barulhinho. Mas escutem bem, a mãe tinha que sufocar esse barulho, dizer, isso daí é um som só para que eu ouça, eu não posso compartilhar com ninguém, e Deus deu isso e foi para dentro da minha casa. Esse menino tentava se expressar, tentava se relacionar. Eu também não tenho dúvida nenhuma que durante esses 3 meses, esse menino cresceu, tanto é que a Bíblia fala isso. E quando as coisas são pequenininhas, a gente consegue esconder, mas quando elas começam a crescer, é impossível. Ainda anteontem, se eu não me engano, encontraram no aeroporto um menininho de 5 anos, dentro de uma mala, que estava sendo transportado de um país para outro. Pensem comigo, você não consegue esconder. Eu fico imaginando o que esse menino estava fazendo, porque disse que ele fez um sinal com a mão. Eu quero entender que foi um positivo, né? Para o raio-x lá dizer, eu estou vivo. Eu não sei qual que foi o sinal. Mas descobriram esse menino ali, porque ele tinha vida em si mesmo. Moisés tinha vida em si mesmo. E à medida que ele começou a crescer, estava se tornando difícil para que ele fosse escondido. Então chegou uma pergunta muito séria na cabeça da própria mãe. O que fazer com esse menino? O que eu faço para dar continuidade? Aonde que eu vou achar solução para essas coisas? Eu falo para mães essa manhã, que por tantas vezes chegaram a essa mesma pergunta. O que eu faço? Como que nós agimos? Qual é o procedimento que eu tenho que ter? Como que nós vamos agir nessa situação? E deixa eu te falar que assim como Deus estava nessa história, mas Ele não aparece, Deus está na nossa história, por tantas vezes Ele não aparece, mas Ele nos orienta da forma como orientou Joquedebe. E a orientação foi essa, olha, coloca esse menino nas águas, coloca esse menino dentro de um cesto, coloca ele na margem, deixa nos cuidados das minhas mãos, que ele está no melhor lugar do mundo. Eu falo nessa manhã com uma alegria muito grande no meu coração. Ainda que essa mensagem seja uma mensagem bem introspectiva, é uma mensagem para nós reflexionarmos, mas essa manhã nós vamos celebrar ao Senhor, porque o Senhor vai tirar meninos da água para a glória do seu nome. Aleluia! Aleluia! No meu ponto de vista, um dia do ano para nós celebrarmos o Dia das Mães é muito pouco. Porque eu creio que cada um de nós olhamos para as nossas mães e dizemos assim, eu precisava de um ano pelo menos para lembrar algumas coisas de tudo que ela fez durante a minha vida. Estava com a Kátia um mês passado, retrasado. A Ebra teve uma emergência de madrugada, levamos ela para o hospital. E quem é pai aqui entende muito bem a dor que a gente sente quando os filhos estão sofrendo e a gente não tem o que fazer. Mas quando ela estava nas mãos dos médicos, eu e a Kátia começamos a conversar e a agradecer a Deus porque nós temos recurso para cuidar da Ebra. Porque nós temos acesso aos médicos para cuidar da nossa filha.
Mas nós nos lembramos da época que nós éramos crianças e das situações que as nossas mães, que os nossos pais passaram, que por vezes tinham que andar quilômetros para chegar numa farmácia, pedir remédio fiado, tentar buscar algum socorro para que pudesse nos trazer. E se hoje nós estamos aqui, é porque Deus abençoou a vida dos nossos pais, porque Deus honrou a vida dos nossos pais, porque Deus viu o sacrifício das nossas mães, a forma como elas agiam, tentando nos educar, nos ensinar, nos cuidar, e muitas das vezes sem o recurso necessário. Então como que nós podemos em um único dia dizer: mãe, feliz dia das mães, recebe meu abraço, se o que ela fez para nós foi nos dar vida e nos manter em vida com o pouco que tinha, mas se dedicando com todo o seu coração. Então um dia é muito pouco. Eu creio que nós devemos celebrar a vida inteira, dizendo: mãe, olha, eu te amo e eu quero viver agradecendo a você por tudo aquilo que você faz. Tem uma propaganda na televisão que eu acho interessante, que um molequinho levanta na cadeira no meio da refeição e fala assim: eu quero a atenção de todos. Estavam em 4 na mesa. E eu quero dizer para minha mãe que você é a melhor cozinheira do mundo. Quero reconhecer que o macarrão com queijo que você fez hoje, esse ninguém faz igual. E a mãe escuta aquela cantada à toa. Ela fala assim: tira do micro-ondas que está pronto. Mas por muitas vezes nós não temos a capacidade de agradecer por nada. Nós não temos a capacidade de tirar um tempo da nossa vida e dizer: mãe, deixa eu te colocar num lugar mais alto hoje. E agradecer o quanto você tem sido e o que você tem sido para mim. Que esse dia realmente, gente, deveria ser um dia fantástico para todas as famílias. Esse dia deveria ser um dia, gente, em que não se compra liquidificador, máquina de lavar roupa, aspirador de pó. Deviam proibir nesse dia. Porque nós temos mãe, nós não temos escravas. Mas a mentalidade é essa: eu vou te dar uma batedeira, né? Vou trocar o teu aspirador de pó. Você está precisando de uma nova máquina de lavar roupa, irmã Leila. Nós estamos errados, completamente errados. O Jacaré preparou uma arca de junco, gente, e ela betumou essa arca, como diz a Bíblia, com betume e pés. E dentro dessa arca ela pôs o menino e pôs nos juncos da borda do rio. Ela não pôs lá no meio do rio e disse: ó, que Deus te leve. Não, foi ali na borda. Mas eu creio que esse foi o dia mais triste dessa mulher. O dia da partida, o dia da separação, o dia do adeus, o dia da incerteza, o dia do choro. Não como o choro que ela teve na hora do parto, porque eu nunca ouvi uma história de alguém que ganhou filho dando risada, mas sempre chorando. Sempre tem lágrimas nesse dia. Mas nesse momento chegou o choro da dor da alma, porque o melhor que Deus tinha dado para ela, ela teve que colocar na borda do rio e dizer assim: olha, Deus, o Senhor cuida, porque eu não tenho mais como esconder, eu não tenho mais o que fazer, os meus recursos acabaram. E ela teve aquele choro que parece que arrancam o nosso coração para fora. Vocês já choraram desse jeito? Que parece que estão colocando a mão por dentro da tua boca e arrancando o teu coração e dizendo assim: olha, você não tem mais nada, olha, acabou, agora é só choro, agora é só lágrima. Eu creio que esse foi o dia dessa mulher, quando ela volta para casa sem os filhos, sem o filho na mão, quando ela já não escuta mais a sua tentativa de se comunicar, quando ela já não tem mais ele para aquecer nos braços. Esse dia foi um dia terrível. Hoje eu me ponho na frente de muitas mulheres. O Jadson me passou o número, nós temos mais de 60 pessoas que estão nos acompanhando de casa hoje, para a glória do Senhor. São mais de 60 casas. Eu não sei se tem uma pessoa, se a família inteira está sentada do outro lado, mas eu sei que o mesmo Deus que está aqui está lá. Eu sei que o mesmo Deus que está falando conosco está falando com você aí onde você está. E eu sei que hoje é um dia de celebração para a glória do Senhor. Eu sei que eu estou falando para mães que estão com a mesa cheia, com todos os filhos ao seu redor e que realmente sentem alegria nesse dia. Mas eu sei que eu estou falando com mães que se sentem muito más nesse dia. Mães que estão sofrendo, porque já não tem mais a comunhão do lar, já não tem mais os filhos por perto de si, porque perderam. Parece que os filhos foram levados pelas águas, foram tirados de perto, foram separados. E daí esse dia, ao invés de ser um dia de celebração, está sendo um dia de choro, está sendo um dia de dor, está sendo um dia onde o teu coração parece que está sendo arrancado do peito afora. Mas deixa eu te falar que o Senhor vai mudar a tua história hoje para a glória do nome dEle.
Hoje é dia de cura e de restauração e de milagres acontecendo de uma forma sobrenatural, e os milagres são sobrenaturais. Ninguém explica milagres, ninguém explica aquilo que Deus faz. Eu hoje me ponho na frente de muitas mulheres, não só aqui, mas ao redor do mundo, porque nós estamos em alguns lugares do mundo. Mulheres que, assim como Joquebede, tiveram a alegria de gerar e de conceber um filho. E que nesse dia foi um dia maravilhoso, ainda que não tinham recursos, ainda que não tinham um berço, não tinham roupas, não tinham se preparado, não tinham condições. Mas quando chega o filho, em todas nasce uma nova esperança. Porque se diz assim, olha, pode ser que venha mudança através desse. Falo para mulheres que são a geração eleita, o povo adquirido por Deus, que assim como o povo de Israel estava cativo, mulheres que já esgotaram as suas forças e que estão chorando o choro da dor, o choro da separação, o choro do adeus, o choro por não saber aonde e como estão os seus filhos, o choro de quem viu e sentiu a separação de algo que foi dado por Deus, mas que infelizmente foi levado pelas águas da vida, que infelizmente foram tirados do seu convívio familiar, que já não estão mais perto de você, e você fica derramando lágrimas, se entristecendo, por tantas vezes se sentindo mal. Mas hoje o Senhor está aqui para fazer um milagre na sua vida. Aleluia! Mulheres que não fazem porque aprenderam uma profissão, mulheres que se dedicam não porque tiveram uma boa escola, mas porque tentam fazer o melhor, porque nasce em si um instinto materno. Mulheres que fazem sem se preocupar com o seu ganho, sem se preocupar se no final do dia vão receber ou não, se vão ser reconhecidas ou não. Eu falo nessa manhã para você, mãe, que nesse dia já recebeu ou não flores, que nesse dia já ganhou ou não presentes, que recebeu ou não palavras de gratidão. Mas isso nem te importa mais, porque na realidade isso não faz nenhuma diferença para a sua vida, pois os seus filhos foram levados pelas águas. E de que serviria presentes nesse dia para você? De que serviria chegar na casa de Joquebede, depois dela ter deixado Moisés na borda do rio, com um caminhão de ouro, e dizer, aqui está tudo para a sua vida, sendo que o melhor que Deus tinha dado estava sendo tirado do seu convívio? Então tem situações que não adianta a gente passar um pano quente por cima e dizer está tudo bem, está tudo ótimo, porque tem horas que Deus não trata com aquilo que nós vemos, mas Ele trata com aquilo que Ele vê, porque Ele conhece o coração, e quando nós estamos no meio, parece que a festa é para todos, mas Deus te conhece na tua individualidade, e é aí hoje que Ele está trabalhando. Eu falo para você, mãe, que continua marcando o calendário, pois o seu ano, ou fazem anos, que você só tem preocupação e inquietação, dizendo, aonde está o meu filho? Para onde foi o meu filho? Então para você, mãe, de que serve presentes e elogios nesse dia? Sendo que o mais importante já não está com você. Eu falo com você, mãe, que continua lavando, passando, dando de comer, aconselhando, jejuando, orando, fazendo campanha, mas no entanto os seus filhos mais parecem hóspedes dentro da sua casa. E que nessa manhã, por ironia, despertaram e falaram assim, mãe, você é a melhor mãe do mundo, e te abraçaram, mas você sente que existe uma distância entre este abraço e aquilo que você, como mãe, sentiu no dia em que eles chegaram nos teus braços. De que adianta dar presente nesse dia? De que adianta dar elogios nesse dia? Eu falo para vocês, mães, que nesse dia despertaram tristes, que estão se sentindo arrasadas, que exteriormente estão bem maquiadas, muito bem vestidas, mas internamente vocês estão se sentindo escuras, apagadas, entristecidas, porque você já não tem aquilo que Deus tinha dado para a sua vida. Aleluia, aleluia, manhã de cura nessa casa, aleluia, aleluia. Eu falo para você, mãe, que nesse exato momento está cozinhando e as suas lágrimas estão sendo derramadas nas panelas, no fogão, e você pega o pano de prato e tenta se disfarçar para que não vejam, mas você está com a incerteza de colocar um prato a mais na mesa, sabendo ou não se o filho vai vir para casa para ter pelo menos uma refeição junto com você. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Eu sirvo a um Deus que torna o lamento em gozo. Eu sirvo a um Deus que faz com que a alegria na presença dEle, olha, seja incontrolável. Eu falo para um Deus que agora está tocando a sua vida, está enchendo o teu coração de uma nova paz e de uma nova alegria. Eu li uma outra poesia hoje de manhã, maravilhosa. Ser mãe é uma escolha que você tem a cada dia, de priorizar a felicidade e o bem-estar de alguém acima do seu próprio, de ensinar através das duras lições da vida a sempre fazer o certo, mesmo quando você não está certa do que é certo, e de perdoar a você mesma repetidamente, de novo e de novo, porque pensam que você está fazendo tudo errado. Isso é ser mãe. E tem muitas mães que nesses dias se culpam, porque os filhos já não estão próximos, porque os filhos parece que foram perdidos das suas mãos, como se você estivesse tentando segurar areia, escapou pelos dedos, foram embora. Eu entendo que todos nós filhos somos ingratos ao pensar que apenas um dia de celebração é o suficiente para expressar o reconhecimento pelas nossas mães e pela existência delas. As nossas mães não são perfeitas, assim como nós não somos. Então eu pergunto aos pais que são filhos e aos filhos que estão presentes e filhas: quanto devemos e como podemos remunerar as nossas mães? Como que nós podemos gratificá-la por aquilo que elas estão fazendo por nós? Salário significa um conjunto de vantagens habitualmente atribuídas em função dos serviços prestados. Joquebede, ela não queria flores, ela não queria cartões, ela não queria presentes. Eu tenho certeza que o que ela queria era seu filho. Minhas irmãs queridas, ninguém é melhor do que Deus para conhecer o desejo do seu coração. Eu tenho certeza que Ele vai te conceder ainda mais do que você tem pedido a Ele. Muito mais. A história que nós lemos fala que a própria filha de Joquebede se aproxima a hora que encontram Moisés. E ela dá uma ideia. Você quer que eu ache uma hebreia para cuidar desse menino? Você quer que eu procure alguém que tem condições, que sabe como? E que pode dar a atenção necessária para essa criança? E a filha de Faraó no mesmo momento falou assim: vai lá e acha alguém. E essa menina foi em casa e trouxe Joquebede. Volta a mãe para perto daquilo que era o mais precioso. E a mãe chega e olha a criança. Gente, eu creio que o coração dessa mulher estava na boca de novo. É meu. Ela só queria o filho. Mas vejam o que Deus fez. A filha de Faraó fala assim: olha, você não somente cuida, mas eu vou te pagar o teu salário para que você cuide desse menino. Ou seja, se Deus já estava abençoando o povo sem a ajuda de Faraó, vocês imaginem com a ajuda, com o dinheirinho que chegava todo mês. O inimigo caiu do cavalo, gente. Porque a criança volta para os braços da própria mãe. Mães, nós não somos nós, os pais, os filhos, que iremos alcançar o reconhecimento do seu valor e expressar isso da forma correta. De dizer para vocês: olha, eu quero que você seja abençoada, minha mãe, eu quero que o Senhor realmente te cubra de bênçãos. Nós nunca vamos conseguir comprar um presente suficiente, de agradecer o suficiente, de beijar o suficiente, de amar o suficiente.
Nós nunca vamos conseguir, ainda que tenhamos possessões terrenas, nós podemos dar um mundo para as mães e nós nunca vamos chegar perto do reconhecimento que elas merecem. Mas sabe o que eu amo na palavra de Deus? É que em nenhum versículo aqui eu acho que Deus ficou devendo algo para alguém. Nunca. Ele sempre dá e dá além do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Ele sempre faz muito mais do que nós por tantas vezes realmente queremos. E foi isso que ele fez com Joquebede. Ele falou: olha, não só vou te dar o filho, como eu vou deixar com que você leve alguma coisa a mais para sua casa. Oh Deus, tu és maravilhoso. Hoje podiam encher a tua calçada de presentes. Poderiam te dar um carro novo, que não é mal. Poderiam mudar você de casa, também não é ruim. Poderiam te dar a melhor viagem para qualquer lugar do mundo, é bom. Mas o que Deus tem para te dar vale muito mais do que isso. Deus está devolvendo o teu filho nos teus braços. Deus está tirando o teu filho das águas dessa manhã. Essa manhã é uma manhã de milagres. Essa manhã é uma manhã de restauração para a glória do nome do Senhor Jesus. Essa mensagem é para você, mãe, que tem chorado pensando que você perdeu o controle. Pensando que as coisas aconteceram e olha, não tem mais volta. Com a autoridade do Senhor Jesus eu te falo essa manhã. O seu filho sai hoje das águas. Ele sai hoje das águas. Este relacionamento superficial entre você e os teus filhos acaba hoje para a glória do Senhor. Aleluia. Hoje é o último dia das águas das drogas tentarem afogar o que Deus te deu. Hoje é o último dia de cobrir a vergonha da nudez do teu filho que chegou bêbado ontem. Mas o Senhor está tirando ele dessas águas agora. E hoje é o dia das mães. Aleluia. Aleluia. Hoje é o último dia de celebrar o dia das mães com dor no seu coração. Porque o Senhor está fazendo coisas novas. A única coisa que o Espírito Santo me confirmou essa manhã é que essa manhã tem cura para muitas casas, para muitas relações, para muitas famílias, porque Ele está agindo através da palavra. Mas Deus não quer fazer só isso não, mãe. Deus vai te surpreender assim como Ele fez com Joquebede. Porque a Bíblia fala que o inimigo mesmo pagou o preço para a libertação do povo de Israel. Moisés volta para casa, a mãe cria até uma idade, e daí então ela leva para morar junto com o faraó, para aprender aquilo que eles tinham. Mas isso não significa que ela perdeu o contato com o filho. O filho estava se preparando para fazer algo muito maior, que ela nunca haveria sonhado. Estamos cativos, e quem está cativo dificilmente pensa em liberdade. Só pensa na desgraça. Se você está limitado, olha, você pensa até como fugir, mas você, por tantas vezes, não sabe o que você vai fazer depois que você fugir. Para onde que você vai. Joquebede não sabia o que iria acontecer. Mas Deus, Ele nunca esqueceu uma vírgula da história. O inimigo pagou o preço para a libertação do povo de Israel. Moisés vem comer dentro da minha casa, eu vou preparar você em todas as letras, você vai conhecer todas as coisas. Mas na hora que eu determinar, eu te coloco em pé e você vai na frente para o povo ser livre. Essa palavra é uma palavra profética hoje. E eu profetizo pela palavra com os olhos abertos. O Senhor permitiu ir pelas águas, mas é Ele quem tem mantido com vida. E é para colocar em pé, para ser a libertação de uma nova geração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Através da vida do seu filho, mãe, que hoje ele volta para casa. Teu filho chega em casa hoje, mãe, pode pôr o prato na mesa assim e espere com o coração aberto, porque ele vai sentar na mesa com você hoje, mais mudado para a glória do Senhor. Aleluia. Ele vai chegar sujo porque ele passou por muitas águas, ele se contaminou com muitas coisas, mas o Senhor já tem te dado água pura e fresca para que ele seja limpo.
para que ele volte a se assentar na mesa. Deus irá libertar a nossa geração do cativeiro pela vida do teu filho que você pensou que havia ido embora. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de restauração. Aleluia. Eu termino aqui. Joquebede nunca havia sonhado com isso. O meu filho ser chamado por Deus, preparado por Deus para libertar uma nação. Nunca passou na sua cabeça, mãe. Pode ter passado que o seu filho vai ser um bom médico, um engenheiro, whatever. Mas na mente de Deus Ele tem muito mais para a tua vida. Teus filhos vão te surpreender a partir de hoje, para a glória do Senhor Jesus. Hoje é dia de nós celebrarmos o Dia das Mães, de nos alegrarmos no Dia das Mães. Pastor, não podia ter trazido uma mensagem para a gente estar pulando essas horas feliz da vida? Podia, mas seria minha. Então eu prefiro trazer a palavra de Deus, que não faz você pular, mas faz você viver de vitória em vitória, que faz você entender que hoje é o Dia das Mães. E por que essa data no calendário? Porque o ano que vem você não se esquece que foi hoje que o Senhor mudou a história da tua casa. Você não se esquece e lembra com facilidade dizendo: olha, Deus visitou a minha casa o ano passado e Ele tirou o meu filho das águas. E agora eu estou vendo que o meu filho vai tirar muitos para a glória do Senhor Jesus. Mães, eu não desejo a vocês um feliz Dia das Mães, mas eu desejo em Deus que vocês sejam felizes todos os dias, para a glória do seu santo nome. Podemos nos colocar em pé?